Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joey. Pois bem, hoje eu quero explicar aí a tabela que eu postei recentemente, essa tabela aí, que eu postei na aba comunidade aqui do YouTube. Eu postei a tabela, só que assim, eu queria gravar um vídeo antes, como eu tava com ela pronta, eu já postei lá para que o pessoal tenha aí os valores e vou explicar como é que se usa esses valores, qual é a ideia desses valores, etc. Pois bem, aqui eu tenho o programa Lowly Scale e aqui eu tenho o programa Magpie, tá? São os dois programas que o pessoal tem usado aí para trabalhar com Sharp, poder então usar aí em seus games, dando aos games uma qualidade maior para quem joga, por exemplo, com a resolução HD, etc. Pois bem, aqui no programa Lowly eu consigo colocar o valor de proporção, tá? Onde eu posso colocar aqui o valor 1.1, 1.2, até mesmo 1.0 até o 2, certo? Essas são as proporções aí daquela tabela. E no caso do Magpie eu não consigo colocar valor. Eu tenho que primeiro reduzir a resolução do game e depois, com ele em janela, eu mando fazer aqui a escala e ele aumenta para mim, tá? Então essa é a diferença. Eu tenho que saber o valor antes, aplicar no game, para depois estar aplicando o recurso. Lembrando que nem todo jogo tem aquela variedade de resoluções, tá? Alguns jogos tem, outros não. Então tudo depende do jogo que tu vai estar jogando aí, para ele ter ou não as resoluções, né? Geralmente o jogo tem ali 6 resoluções diferentes, então não tem tanta resolução assim. Mas beleza. Eu vou abrir aqui agora a tabela. Aqui na tabela é o seguinte, ó, tem a coluna escala, né? Notem que a coluna escala, ela tem o exato valor ali no 1, que é igual ao tipo. Por exemplo, Full HD tá ali, ó, tá ali o Full HD, tá ali o 4K, né? Exatamente igual o valor cheio, porque o 1 é o valor de 1, ele não muda nada. Então começa 1.1, 1.2, 1.3. Notem que 1.3 eu coloquei ali do lado, ó, ultra qualidade, porque ele equivale ao ultra qualidade do Fidelity FX Super Resolution, ou seja, nos games que recebem essa opção, eu posso citar aí o jogo do Avengers, né? Eu trouxe no canal aqui. No jogo Avengers, quando eu aplicava a opção ultra qualidade, ele baixava o meu jogo para essa resolução ali, 1416, no caso do Full HD, né? Então isso que é a resolução do ultra qualidade. O qualidade é a resolução HD, tá? O balanceado seria a resolução, para quem usa Full HD no caso, né? Seria a resolução 1129 por 600. Então, e o performance é o 540 linhas lá. O performance, pessoal, ele divide a tela em 4 partes. Olha que interessante, em 4 partes. Então fica 960 por 540. Fica bem poucas linhas mesmo. Não é muito interessante aí não. Alguns jogos fica bem feio, outros jogos já não fica feio, né? Alguns jogos ficam bem feio. Se o jogo é mais linear, mais vetorial, não tem nenhum problema. Então o que acontece? Por exemplo, lá no Magpie, se eu quiser colocar na resolução qualidade, eu tenho que baixar o jogo até 1280 e depois eu vou aplicar o recurso com o programa. No caso do Lowly, eu vou configurar o 1.5. Então assim, ó, aqui, ó, vamos voltar para os programas. Então aqui eu vou aplicar, por exemplo, se eu quero o HD, eu vou colocar 1.5, que esse é o HD. Tá, eu tenho usado bastante 1.5. Vamos voltar na tabela. E aqui na tabela eu também uso bastante o 1.3, que seria 1416 por 230. Então 1.3 também é muito legal. Porém, tudo depende do teu jogo. Muitas vezes o jogo está rodando bem já. Ele roda com seus 40 quadros. E tu quer só aumentar até os 60.
Aí tu vai testando 1.1, 1.2, 1.3, até chegar nos seus quadros que você quer alcançar, tá? Lembrando que se você reduz a resolução, o jogo fica mais leve, tá? Isso em quase todos os jogos, tá? Quase todos. Tem jogo que não, mas quase todos os jogos sim. Tu pode reduzir a resolução para poder alcançar. Então a ideia da tabela é essa, tá? Essa que foi a intenção da criação dessa tabela. Então, pessoal, eu fico por aqui. Até uma próxima e um forte abraço e tchau, tchau.